Hoje, eu não vou propriamente pregar um sermão para vocês aqui, como aconteceu da última vez. Eu vou contar um testemunho. Eu vim para contar um testemunho para vocês. É algo muito impressionante que aconteceu agora este ano. Deve ter mais ou menos aí, nós chegamos aqui no Brasil em setembro agora deste ano, dia 10 de setembro, nós retornamos à nossa viagem missionária. Nós passamos por 5 países na Europa e 3 países na Ásia. E nós fomos em missão. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, essas experiências de missão. Foi algo assim fascinante e que nos trouxe uma experiência muito grande. Curiosamente, a lição está falando sobre missão. É bem curioso isso, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, irmãos, tudo que nós falarmos aqui é para a honra, louvor e glória do nome de Deus. Eu não planejei nada, eu não me sentei para fazer um agendamento, nada. Foi tudo realmente o Senhor que foi aplanando os caminhos, Ele que foi ajeitando tudo para que tudo pudesse acontecer. Foi Deus na vida da gente. E Ele opera mesmo, irmãos, de uma forma fascinante. Mas antes eu gostaria de introduzir com uma mensagem de Lucas no capítulo 11. São versos bastante curiosos. Lucas capítulo 11, do verso 1 a 13, eu não vou ler tudo, mas eu vou fazer uma breve explanação. Lucas 11, 13 é a respeito de oração. Por exemplo, do verso 1 até o verso 4 é a oração do Senhor, é a oração do Pai Nosso resumida. Agora, do verso 9 até o versículo 13, Jesus apresenta alguns aspectos da oração e procura incitar os discípulos à oração. Os versos para os quais eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eles ficam entre o 5 e o 8. Está escrito: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não levantar para dá-lo por seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Quando você lê a explicação disso aqui no parábola de Jesus, você vai entender que esses versos, eles abordam a respeito de missão. Está falando sobre missão. Aqui vocês podem ler em casa, seria um bom exercício interessante vocês lerem em casa, o capítulo 12 de Parábolas de Jesus. Eu não vou falar as páginas, porque eu estou com um aqui antigo, né? Esse aqui foi traduzido pelo meu velho professor Júlio Schwantz, professor de arqueologia, um livro muito bem traduzido, eu nunca consegui me desfazer dele, né? E ele começa, a irmã White começa dizendo assim: Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. Eu quero ler apenas umas 3 passagens para vocês aqui. O segundo texto, ela diz: mas o vizinho egoísta da parábola não representa o caráter de Deus. A lição é tirada não por comparação, mas por contraste. E agora um outro ponto também gostaria de analisar com vocês, é sobre o teor dessa oração. Tem muita coisa interessante que vocês podem ler em casa. Ela diz assim, agora já estamos no final do capítulo: na parábola, aquele que solicita pão para o estrangeiro, recebe tudo o que houver mister. E em que medida nos dará Deus para que possamos compartilhar com outros? Segundo a medida do dom de Cristo. Aí, olha, é interessante esse pedaço, ela diz assim: anjos vigiam com intenso interesse para ver como os homens
procedem com o seu próximo. Se notam que alguém demonstra para com os errantes simpatia semelhante à de Cristo, agrupam-se em torno dele e lembram-lhe palavras para proferir, que serão para a alma como o pão da vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Ela aqui está falando, você ir buscar pão. O que significa o pão na palavra de Deus? João 6, eu sou o pão da vida, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Então ele foi buscar o quê? Ele vai buscar a salvação para aquele amigo. O amigo estrangeiro que está chegando é alguém que precisa da salvação. E nós temos, diante de nós, muitas pessoas precisam da salvação, muitas vezes dentro da nossa própria casa. É o parente, é o vizinho, é o amigo, é o colega de trabalho, não é? São pessoas que precisam, e nós somos agentes de salvação. Então, irmãos, eu queria contar para vocês essa experiência, que na verdade é uma experiência única, é alguma coisa única. Na minha vida, no meu ministério pastoral, foi algo assim que inesperado, né? Eu não imaginava isso. Nós colocamos o título dessa mensagem de Missão Europa e Ásia. Tá ok? Vamos lá. Eu não sei quantos de vocês já viram essa moça. Ela já cantou no Novo Tempo, cantou no Novo Tempo de Portugal, aqui também no Brasil, aqui no NASP, em São Paulo. O nome dela é Marta Sombra. Ela é filha de um cientista, foi o homem que descobriu o pré-sal aqui no Brasil. Eu conheci a Marta através do programa Simples do Senhor, que é transmitido atualmente da Suíça, antes era da Alemanha, pela Patrícia Lisboa. Eu fui pastor da Patrícia, fizemos amizade, ela começou com esse programa aqui no Brasil, e através da Patrícia, então, eu fiquei conhecendo, no mesmo dia em que eu falei no programa Simples do Senhor da Alemanha, na época, ela convidou a Marta para poder cantar, e eu fiquei conhecendo a Marta ali. Mas assim, conheci, não cheguei a ter muito diálogo com ela, a gente, só nos bastidores, eu aqui do Brasil e elas da Europa, né, foi via Zoom, né, e passou. No dia 27 de fevereiro de 2021, nós estávamos ainda na pandemia, eu recebi uma ligação via WhatsApp da Marta, e ela então me pediu, ela falou para mim, olha pastor, eu consegui o seu número como amiga, e eu estou passando por um problema, e essa amiga falou, converse com o pastor Josimir, lá do Brasil, aí me deu o número, e eu estou ligando para o senhor. Ela primeiro me mandou uma mensagem, combinou comigo um horário, nós nos marcamos inclusive numa segunda-feira, eu estava trabalhando ainda, né, estava com muita atividade da igreja, marquei no dia da minha folga para conversar com ela. O problema dela era, ela falou, pastor, eu vivo numa cidade, aqui na Holanda, que se o indivíduo não é ateu, é agnóstico. Eu tenho uma filha de 6 anos e tenho um filho de 12 anos. O único contato que eles têm com Deus é uma lição de escola sabatina que eu procuro passar para eles, porque aqui na Holanda não tem lição de escola sabatina. Eles falam um pouco português, falam um pouco inglês, eles falam muito holandês. Eu não tenho, eu já luto com esse problema aqui, que eu tenho que produzir lição para eles. O contato que a gente tem com a igreja é esse. E o outro é na igreja tem lição de escola sabatina, na igreja tem professor, tem amiguinhos da igreja, só que agora com o lockdown, a gente ficou sem ir na igreja, e agora as igrejas estão voltando, mas eu só posso ir na igreja uma vez por mês, e eu estou preocupada, pastor, estou muito preocupado, eu não quero perder meus filhos, eu não quero perder meu esposo é agnóstico. E ela começou a conversar comigo, a primeira vez que nós falamos, eu acho que foi 1 hora de conversa, eu estou resumindo para vocês aqui. E eu passei então a pastorear essa moça, eu aqui do Brasil e ela da Holanda. Aí aqui a gente fazia aqueles programas, aqui na época, eu não sei se vocês se lembram, que os pastores mandavam mensagens para as igrejas, não é? Vocês se lembram disso, né? E eu comecei a mandar essas mensagens para ela também. E um dia ela falou para mim, pastor, você aí do Brasil é mais meu pastor do que o meu pastor aqui, porque eu noto que você tem interesse em cuidar de mim e tal.
Aí ela perguntou para mim assim: o senhor não daria estudo bíblico para o meu esposo? Mas tem que ser em inglês, porque ele não, o português dele, ele só conhece algumas palavras, agora em inglês ele sabe bem. Aí eu falei: sim, eu posso dar estudo bíblico para ele em inglês. Aí combinamos, no dia 14 de maio, nós começamos então a estudar a Bíblia com ela e o esposo. Irmãos, eu comecei a estudar o livro de Daniel e Apocalipse com eles. Eu falei: eu vou entrar logo em profecia, que é para poder firmar bem esse homem na mensagem de Deus, que aquele que pode dizer o fim desde o começo, não é? Porque Deus é o único que conhece o futuro. Então, se ele entender que Deus já predisse tudo que vai acontecer no mundo, ele vai entender que existe um Deus verdadeiro que dirige a marcha deste mundo. E eu comecei então a estudar a profecia com essa família. Irmãos, aproximadamente uns 6 meses depois, eu não posso precisar, 4, 6 meses, eles foram numa festa. E ali naquela festa apareceu um amigo. Este amigo é um indivíduo que não é ligado com a igreja, tem uma vida completamente secularizada, mas ele tem certas preocupações, né? Tinha certas preocupações com o fim do mundo, fatalismo, e é um cometa que vai bater na terra, ou esse tipo de coisa assim, não é? E esse amigo chegou para ela e perguntou assim: você já tomou as vacinas? E ela falou: sim, eu tomei 2 doses, e você? Ele falou: não, eu não tomei essa vacina, nem vou tomar, essa vacina aí é fim dos tempos, é sinal do fim dos tempos, e Jesus está voltando, e Jesus vai voltar e vai acabar tudo, vai começar tudo de novo. Aí ela falou: mas peraí, você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. Ela falou: então eu vou falar uma coisa para você, eu estou estudando com um pastor lá do Brasil, as profecias do tempo do fim. Eu quero entrar, eu quero participar também. E aí ele começou a participar conosco. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui para vocês, né? Depois eu volto aqui, tá? Depois eu vou voltar lá. Aí está, irmãos, nós estamos no Zoom, tá? Eu vou me aproximar aqui para vocês verem, não sei se o pessoal daí vai ver. Essa aqui é a Marta, o Keis, o esposo dela, e esse aqui é um amigo, é o Hen Furman. Esse indivíduo, ele veio, e ele já trouxe logo imediatamente mais 3 pessoas, trouxe a Maria de Portugal, trouxe a Margaret da Holanda e a Tamara Toll, que elas não estão aí, porque primeiro ele chamou a Maria, e depois então ele chamou a Margaret e a Tamara. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Aí, irmãos, nós começamos a estudar, e estudamos aproximadamente em torno de 1 ano, mais ou menos, com essa turma aí, mais as outras pessoas entraram depois. Um dia, a Marta ligou para mim e falou para mim: pastor, eu e o Ren gostaríamos de dar um presente para o senhor e para a Deliane. Aliás, irmãos, desculpe, minha esposa está aqui, a Deliane, meu cunhado também estão aqui, né? Ela sempre me acompanha, né? Ela quase sempre. Quase sempre. Quase sempre por quê? Porque às vezes ela tem que estar, ela precisa fazer algumas outras coisas, mas no sábado, normalmente, ela está comigo, né? Ela me acompanha, minha companheirinha, desde quando ela tinha 14 anos, quando nós começamos a namorar. Eu tive um sobrinho que falou para mim, falou assim: tio, se fosse hoje, você ia ser preso. Mas naquela época não tinha esse problema não, né? Estamos há 37 anos casados, graças a Deus, irmãos. E a minha esposa é uma bênção na minha vida. Mesmo quando às vezes ela diz uma coisa que, às vezes não é aquilo que eu quero, né? Mas depois eu paro para pensar e a razão está daquele lado ali, né? As mulheres têm um sentido especial na vida, ajuda muita gente. Aí ela falou, a Marta disse assim: olha, a gente queria dar um presente para o senhor e para a sua esposa.
Aí a minha primeira reação foi dizer para ela: Marta, eu não posso receber presente por pregar o evangelho. Eu sou pastor adventista não recebe presente por fazer isso. Aí ela disse: mas é um presente diferente. Eu falei: não importa, Marta, a gente não pode receber presente. Eu estou muito feliz de estar transmitindo para vocês e fico feliz de saber que vocês estão satisfeitos. Mas então, já que o senhor não quer saber, eu vou falar qual é o presente. Eu gostaria de ceder a minha casa aqui na Holanda para o senhor e sua esposa vir passar uns dias aqui na Europa, e o Ren vai pagar toda a despesa de viagem. Eu falei para ela: Marta, ainda assim eu não posso receber presente. Aí ela ficou meio preocupada e falou: tem um jeito de eu ir à Europa, só um, se for para fazer evangelismo. Se for para pregar o evangelho, eu vou. Ela falou: olha, pastor, eu tenho que conversar com o rei, porque ele que vai pagar as passagens. Eu falei: tudo bem, eu vou ficar aguardando a resposta. Quando foi na outra semana, ela falou: pastor, ele falou que é exatamente isso que ele quer. Ele quer que o senhor venha aqui na Europa, ele quer convidar todos os amigos dele, colocar num clube para o senhor falar para eles as coisas que o senhor fala para a gente aqui, sobre o Apocalipse, sobre o fim do mundo, sobre a esperança da volta de Jesus. Eu falei: então assim eu vou, assim eu topo. Aí, irmãos, nós começamos então agora a orar por esse propósito, né? E começamos a juntar o nosso parco dinheirinho, que não é muito, né? Porque vocês sabem, irmãos, o pastor adventista não ganha muito, e a gente começou a guardar um dinheirinho, né? Para poder ir para lá. Mas, irmãos, nós tivemos uma fatalidade. Antes da nossa viagem, nós tivemos uma enchente na nossa casa, lá no nosso sítio, aqui em Maricá. A água derrubou o muro do vizinho. Vocês estão vendo esse muro derrubado aí? Derrubou o muro do vizinho, entrou na minha casa de um tronco. Eu perdi estante, livros. Olha, irmãos, meus livros, eu tentei recuperar alguns, botei lá em cima dos carros os livros, botar para secar. Foram mais de 300 livros, revistas, e foi tudo embora. Imóvel e um bocado de coisa. E agora? O dinheiro do seguro nem cobria tudo, a gente não tinha dinheiro para cobrir tudo. E agora, como é que a gente viaja? E aí, irmãos, resumindo, né, para resumir a história, a minha esposa, eu tenho certeza que Deus usou a minha esposa para falar algo comigo, porque eu estava meio desolado. Ela falou assim: nós não vamos desistir da viagem. Deus não quer que a gente vá com o nosso dinheiro, Ele quer que a gente vá com o dinheiro que Ele vai providenciar. E foi isso que aconteceu. Nós viajamos, toda a despesa de viagem foi paga, e quando nós chegamos lá, no dia que nós chegamos, ele pegou a gente no aeroporto, o Ren Verman, ele nos pegou no aeroporto. Depois, irmãos, eu fiquei sabendo que o Ren é um dos homens mais ricos da Europa. Ele não tem problema de dinheiro. Tem problema de dinheiro com ele. Ele falou: pastor, você vai ficar no meu apartamento, no apartamento que eu uso. Eu vou para um outro lugar, ele tem várias propriedades, falou: eu vou para um outro lugar, mas você vai ficar com a sua esposa no meu apartamento, no centro de Amsterdã. Ele pegou 2 cartões de transporte, deu um para mim e para minha esposa, cartão cheio, para andar para o lugar que quisesse. E me deu um valor suficiente para eu poder ficar lá, porque a Europa é cara, irmãos. O dinheiro lá é quase 6 vezes mais do que o nosso. Ele falou: olha, pastor, você vai precisar ficar por aqui, você vai andar, vai fazer muita coisa. Então ele me deu um valor suficiente. Para vocês terem uma ideia, o valor que ele me deu, graças a Deus, eu pude comprar material, livros, inclusive fazer trabalho missionário na Ásia, porque é uma coisa que eu nem imaginava, assim, foi uma coisa fantástica. Ele pagou a nossa viagem para a Ásia, porque eu tenho uma filha que mora na Malásia. Ele pagou a passagem para lá e de volta para o Brasil. É uma coisa, isso, irmãos, é milagre, vocês estão entendendo? Eu vi alguém falar amém. Como é que, isso é muito caro, irmãos, não tem condições, só pode acontecer se for um milagre de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, o que aconteceu nessa viagem. Vejam lá. Nós fizemos um seminário de oração em Berna, na Suíça, na igreja da Patrícia. Patrícia soube que eu ia para lá, me convidou,
E nós fizemos lá um seminário de oração nessa igreja. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Essa igreja, ela tem 2 pavimentos. O pavimento de cima é o pavimento suíço. O pavimento de baixo é o pavimento de brasileiros, hispanos, não é? E, enfim, é a igreja da divisão. Nós fizemos um seminário de oração lá. A igreja de Berna pagou a nossa despesa de viagem para lá, ficamos hospedados na casa dessa amiga Patrícia, foi uma bênção, irmãos. Depois de lá, nós fomos para a Inglaterra, eu recebi um convite da igreja de Swindon, na Inglaterra, e nós fizemos um seminário sobre textos difíceis da Bíblia, porque eles estavam enfrentando problemas com questões de textos difíceis, e eu fui lá e fiz um seminário sobre textos difíceis da Bíblia, nessa igreja de Swindon, na Inglaterra. Aqui é o interior da igreja. Foi uma bênção, porque a igreja estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e fizemos um seminário lá. Irmãos, todos os lugares por onde nós passamos, a igreja estava com problema, e Deus nos usou para ajudar a solucionar esses problemas. Foi uma coisa que eu não imaginava, irmãos. Eu não imaginava, eu não conhecia o Emerson, que é o ancião dessa igreja. Eu não conhecia. Ele ligou para mim antes da minha viagem e falou: pastor, eu recebi aqui uma indicação do pastor Paulo Godinho. Eu estou precisando esolucionar problema de texto difícil. Ele falou: fala com o pastor Josimir, que lá mesmo do Brasil ele transmite. Aí eu falei para ele: olha, eu estou com um problema, que eu vou ter que viajar agora, eu não posso te transmitir, mas quando eu voltar de viagem eu transmito. Ele: então está indo para onde? Aí eu estou indo à Europa. Não, então o senhor vai vir fazer aqui na minha igreja, eu pago as despesas. E nós fomos para lá e fizemos lá, e tem muita história aí, irmãos, muita coisa, mas é muito interessante. Essa é a primeira igreja de Swindon, da Inglaterra. Aqui são os irmãos. Esse mais fortezinho, aqui do meu lado direito, é o pastor, uma simpatia. Talvez alguns de vocês conheçam ele, não sei se você conhece, ou não, mas ele é mais conhecido lá para o sul, né? Uma simpatia de pastor. Uma simpatia. Muito legal. Gostei muito dos pastores ali na Inglaterra, eu achei eles muito comprometidos, né? Aqui nós estamos na Bélgica. Nós recebemos um convite para fazer um seminário de evangelismo da saúde na igreja brasileira de Bruxelas, na Bélgica. E a minha esposa me ajudou, porque a minha esposa é da área de saúde. Nós somos vegetarianos, nós dois, e procuramos praticar os princípios de saúde. E a igreja lá solicitou que fizéssemos evangelismo da saúde lá, e o programa lá na Bélgica, em Bruxelas, rendeu, irmãos. A Deliane está com uma equipe de 40 pessoas, né, Deliane? 40 pessoas fazendo detox lá em Bruxelas, na Bélgica. Agora, na quinta-feira, uma das líderes da igreja me ligou, ficou 1h20 comigo no telefone, pedindo aconselhamento. Mas, irmãos, olha, é uma coisa impressionante como Deus fez as coisas. Aí a mesma igreja de Bruxelas, né, foi a minha parte, eu apresentei textos difíceis com relação à área da saúde. Muitas questões, os evangélicos às vezes questionam a nossa forma, como nós adventistas encaramos a questão da saúde na Bíblia, e aí nós pegamos e analisamos, foi bem interessante, eles gostaram muito. Aqui nós estamos na Holanda, nós fizemos um seminário de oração, e fizemos também um seminário da saúde na Holanda, e eu queria falar para vocês algo, irmãos. Um dos líderes, eu não posso falar o nome por uma questão de ética, ele falou para mim: pastor, eu e a minha esposa, nós já estamos separados, não estamos mais dormindo na mesma cama, e ela quer o divórcio, e eu não quero, e ela não consegue mais, e eu não sei mais o que fazer, e ela também não quer aconselhamento, ela é psicoterapeuta, e eu não sei, pastor, o que fazer. Irmãos, fizemos o seminário de oração, fizemos o seminário de saúde, Deliane fez o seminário de saúde, a coisa de 3 semanas, eu liguei para ele e perguntei: escuta, como é que está a relação com a esposa? Ele falou: pastor, graças a Deus, nós voltamos a ser um casal novamente. A ideia de divórcio acabou. Irmãos, foi uma viagem maravilhosa, foi algo assim fantástico, não é?
Isso aí é o interior da igreja, essa igreja aí, ela é perto de Rotterdam, essa daí, perto de Rotterdam. E aí a Deliane, ela está fazendo o seminário de saúde, né? Isso acho que foi à tarde, não sei se foi de manhã, foi à tarde, né? Impressionante. Bom, depois que nós fizemos todos os seminários, aí nós fomos fazer aquele trabalho para o qual o rei nos convidou, que é o clube, que ele falou que ia alugar um clube, não é? A cantora que escreveu a matéria nesse jornal, aqui está escrito em holandês, Onsen toch most staat, geschreven in de Bijbel. Tem alguém que sabe holandês aqui, irmãos? Então, nosso futuro apocalíptico está escrito na Bíblia. Ela escreveu uma matéria sobre a nossa vida, o nosso destino, a relevância da Bíblia. Esse material está traduzido, eu só não coloquei ele traduzido aí, porque é uma questão para a gente não perder muito tempo, não é? Aí ela pegou uma foto minha, colocou no jornal, um jornal até grosso, foram 2 matérias que ela colocou lá, né? A Tamara Toa é uma cantora famosa, muito conhecida lá na Holanda, ela faz parte do meu grupo, o Ren a convidou, e uma moça muito temente a Deus, e ela falou para mim, pastor, eu queria muito que as pessoas da minha cidade acreditassem em Deus, eu queria muito que as pessoas aceitassem a Jesus como Salvador. Uma moça, quando eu falei sobre o sábado, ela quase ficou em parafuso, ela falou assim, mas o sábado é o dia que eu faço shows e tal. Eu falei, Tamara, tudo ao seu tempo, a gente tem que deixar Deus trabalhar, mas uma coisa que é importante, não violar a própria consciência. Eu falei isso para ela, né? E essa foi a moça que escreveu essa matéria. E aí, aqui está o clube, o chamado Dam Hotel, né? Fica parecendo Dam Motel em português, é Dam Hotel, né? Ele fica numa cidade chamada Dam, que é vizinha de Volendam. Volendam é a cidade que tem o queijo, segundo as pessoas, os críticos, né? O queijo mais saboroso do mundo. Eles importam para o mundo todo. É uma cidadezinha pequena, mas muito rica, muito bonita, né? Uma coisa bem interessante. Aí é o clube. Irmãos, num país cheio de agnósticos, cheio de ateus, a graça de Deus, irmãos, 50 pessoas dentro do clube, 50 pessoas para ouvir falar a respeito de Jesus. A primeira mensagem foi sobre o livro de Apocalipse, né? A segunda foi Daniel 2, a terceira foi Daniel 7, Apocalipse 13, foi uma coisa fantástica, foi uma bênção maravilhosa de Deus. Esse que está com o blazer aberto, foi o meu tradutor, porque eu fiz as pregações em inglês, mas havia lá algumas pessoas bem idosas que não sabiam inglês, então foi traduzido para o holandês, né? Esse de calça jeans, aqui do meu lado esquerdo, com óculos assim na cabeça, é o pastor holandês. Foi muito difícil arranjar um pastor para poder me acompanhar, irmãos, muito difícil. Olha, eu fui em algumas igrejas tentar pastor adventista, eu não achava os pastores, eu não consegui pastor, nem brasileiro, nem holandês, eu não achava. Aí a Marta conhecia esse pastor, ligou para ele é de uma associação, de uma área bem distante, ele veio no último dia, ele falou para mim, pastor, se eu soubesse que o trabalho era dessa envergadura, eu teria vindo antes. E agora, irmãos, nós estamos abrindo um pequeno grupo, vai começar agora no dia 19, e ele vai liderar o pequeno grupo, vai ser em holandês, não vai ser em inglês, vai ser em holandês, e nós vamos começar com um grupo pequeno, mas nós temos 35 pessoas cadastradas do clube para poder fazer esse pequeno grupo na Holanda. O meu desejo, irmãos, eu tenho orado pelo reavivamento na Europa, porque a gente chegou um tempo agora que nós temos que fazer um reavivamento em todas as áreas, e eu tenho coisas para falar para vocês, é que o tempo realmente não permite, não é? O tempo não permite. Aí nós fizemos esse trabalho aqui
na Holanda, e depois nós embarcamos para a Ásia, e fomos para a Malásia. Irmãos, na Ásia, por que eu fui à Malásia? Bom, eu fui da Malásia para visitar a minha filha, mas irmãos, eu queria falar algo para vocês, e se isso vai influenciar vocês positivamente, então louvado seja Deus. Eu tenho o hábito de andar com livros missionários no meu carro. Eu não sei quantos de vocês têm esse hábito aqui, mas eu tenho esse hábito. Marcelo também, né? E se eu paro num posto de gasolina e eu converso, eu sinto ali que a pessoa é uma pessoa que pode receber o evangelho, eu dou um livro para ela. Eu tive um problema no meu computador e precisei formatar. Eu estava em São Paulo agora, eu fiz um seminário de oração em Hortolândia, na central de Hortolândia, e fiz um seminário sobre evangelismo na igreja de Firenze. Por isso eu estive lá em São Paulo, e o meu computador deu problema, eu tive que formatar o computador, e eu falei, agora, meu antivírus é pago, eu tenho que botar um antivírus. Aí liguei para o Avast, e o rapaz que me atendeu do outro lado falou assim, nós não damos suporte a partir do Brasil, mas fora do Brasil. Eu falei, você está onde? Ele é brasileiro. Eu estou na Grécia. Na Grécia? E você fala grego? Sim, falo, eu sou professor. Eu falo grego, falo inglês, sou brasileiro. Irmãos, ele ia deixar um tutorial lá comigo, ia sair. Pois nós ficamos conversando um tempão. Eu falei para ele da Novo Tempo, falei para ele da nossa mensagem. Então, quando alguém liga para mim, a pessoa liga para mim, é a Rosângela? Não, aqui é o pastor Josimir, foi engano. Não, espera um pouquinho, não foi engano não. Sabe por que você ligou para mim? Porque o Senhor Jesus te ama e Ele está dizendo que Ele está voltando, e você precisa se preparar para a volta de Jesus. Eu vou passar para você o canal da esperança, a Novo Tempo, entendeu? Uma vez nós fizemos isso, sabe com quem nós falamos? Com uma adventista do sétimo dia. Eu também sou adventista, Irmãos, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar do Senhor Jesus para as pessoas. Eu, quando me mudei para essa área, a primeira coisa que eu e minha esposa fizemos, vamos visitar os vizinhos, e abrimos um pequeno grupo às sextas-feiras, nossos vizinhos participam. Então a gente precisa sair daquela cachola e pregar o evangelho, porque quando a gente se coloca na disposição de Deus, Ele faz muita coisa na vida da gente. Essa igreja é a igreja que a minha filha frequenta, é a igreja de Damansara, é uma das igrejas mais, como é que eu poderia dizer, é uma das igrejas assim mais, conforme o modelo, que seria o modelo bíblico, uma igreja fantástica, irmãos. Eles chegam na igreja no sábado, de manhã, participam da escola sabatina, do culto, almoçam na igreja, fazem treinamento, depois eles fazem o programa jovem, só vão em casa depois que o sábado termina. É bem interessante. Os meninos começam a estudar exegese bíblica com 7 anos de idade. Os professores de escola sabatina têm 13, 14 anos, para adultos. Os pregadores têm 17, 18, 20 anos de idade. Irmãos, não é pregação fraca não, é pregação com exegese profunda da Bíblia. Eles analisam textos profundos da Bíblia. Um menino dessa igreja com 20 anos de idade é uma potência, ele é um verdadeiro pastor em conhecimento. E durante a semana eles dão estudos bíblicos. E aí a igreja, ela tem um fundo. Quando um menino se revela talentoso e recebe um chamado para ser pastor, eles usam aquele fundo para mandar aquele menino para uma escola de teologia. É uma igreja modelo. É uma igreja modelo, essa igreja aí, olha aí. Igreja de Damansara. Ali nessa igreja tem australianos, malaios, chineses, me ajuda aí, Deliane, indianos, paquistaneses, é uma miscelânea tremenda. Isso aí
Toda sexta-feira, irmãos, os jovens se reúnem e eles estudam a Bíblia e comem juntos uma comida muito saudável, vegetariana. Impressionante, eu fiquei impressionado com essa igreja. Eu falei, meu pai, que eu não imaginava que existia uma igreja assim no mundo, irmãos. Aí a minha filha Larissa, é uma despedida de um casal indiano. Eu não sei se eu vou ter tempo de passar tudo que eu gostaria de passar para vocês, né? Irmãos, todo lugar onde eu fui distribuir literatura, com algum dinheiro que eu recebi do REN, eu comprei Grande Conflito, eu comprei literatura, eu distribuí literatura em francês, em inglês, em português. Foi assim impressionante. Todo lugar eu distribuía literatura. Eu vou ter que dividir as histórias que eu tenho para contar para vocês logo mais à tarde, porque eu não consigo contar tudo para vocês aqui. Então, à tarde, eu vou contar mais alguma coisa, certo? Esse casal, eu mandei literatura para eles também. A minha filha frequentou uma igreja em que o pastor, ele se afastou da linha adventista. Ele não crê no espírito de profecia, não crê na organização. E a minha filha estava sempre se debatendo lá com ele, ela acabou deixando aquela igreja. Ele pegou uma caixa de livros e falou assim, olha, como você acredita na organização, como você acredita em Ellen White, pega esses livros e leva tudo para você. E esses livros estavam na casa da minha filha, irmãos, foram os livros que eu usei para distribuir na Ásia. Cada vez que eu descia o condomínio, minha filha mora num prédio de 24 andares, cada vez que eu descia o condomínio, eu descia para pescar alguém. E lá na Malásia é proibido pregar o evangelho para muçulmano. Nos países muçulmanos você não pode pregar, é proibido. Os nossos livros estão escritos assim, distribuição gratuita, menos para muçulmano. Não pode. E eu tenho cada experiência fantástica de distribuição de livros. Muita coisa, não dá para a gente falar tudo de uma vez só. Esses indianos, eles levaram literatura sobre Jesus Cristo, começaram a frequentar a igreja sem a presença da Larissa, sem a nossa presença. Essa menina, essa moça Priya, ela fez amizade com a minha esposa, elas se comunicam até hoje, é muito impressionante. Agora, irmãos, essa experiência aqui foi uma das mais fascinantes que eu tive na minha vida. Nós fomos visitar um templo, o nome desse rapaz aí, sentado aqui, é o Faru. Nós fomos visitar o segundo maior templo, a segunda maior mesquita da Malásia e uma das maiores do mundo. Valcia, você sabe quantos membros cabem nessa mesquita? Quantas pessoas? Você tem uma ideia? Ela é a segunda maior do mundo. 16 mil pessoas. É pouco? 16 mil pessoas cabem na mesquita. Imaginam a mesquita. Irmãos, quando nós chegamos para visitar essa mesquita, chegamos na porta da mesquita, um lugar suntuoso. Aliás, irmãos, ela já fica num bairro nobre de Kuala Lumpur. E quando nós chegamos, a gente está vendo o pessoal ali da terra, né, tirando os sapatos na entrada. Aí quando nós chegamos, o porteiro falou, não, vocês não vão tirar o sapato aqui não, vocês passem por aqui, vocês vão botar o sapato de vocês no escaninho. Tá bom. Ele observou, ele falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, sim, somos brasileiros. Aí ele falou assim, Pelé, Maracanã, Neymar, sejam bem-vindos, vem cá e tal. Vocês sabem que o Brasil é muito conhecido pelo futebol aí fora, né? Eles gostam, o pessoal lá fora gosta de futebol e tal, então eles têm uma simpatia pelo brasileiro. Aí nós fomos lá, tiramos os sapatos, e aí a minha esposa e a minha filha e meu genro, eles acharam que eles tinham que colocar uma roupa mais a contento, né, segundo eles. Eu não precisava porque, segundo eles, a minha roupa estava bom para entrar na mesquita, estava boa, não teve problema. Aí eu fiquei fazendo foto, né? Aí o porteiro nos entregou para o Faru. O Faru é o Cicerone, é o indivíduo que vai mostrar a mesquita, ele vai falar a respeito da religião muçulmana. Irmãos, ele falou sobre o islamismo de uma maneira que, se nós fizéssemos isso com o adventismo, a nossa igreja estava lotada, que a gente não conseguia botar ninguém aqui dentro. Ele falou do islamismo de uma forma, elevando a Deus, colocando a adoração e tal, e aquela coisa toda.
Irmãos, nós ficamos com ele simplesmente 1h30. Quando nós chegamos na sala, que fomos apresentados a ele, ele falou assim: vocês são brasileiros? Ele falou tudo em inglês, né? O inglês dele é perfeito. Vocês são brasileiros? Nós somos brasileiros. Ele falou assim: olha, eu já estive no Brasil 5 vezes. Eu conheço Copacabana, Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon. Eu falei assim: eu moro do outro lado da Bahia. Ele falou assim: Icaraí? Falei, esse camarada conhece mesmo, né? Aí eu falei assim: não, mais um pouquinho de lá, de Maricá e tal. Aí assim, de cara, né, já se criou aquela simpatia. Aí ele passou tudo, aí ele, inclusive eu trouxe tá ali na minha mala, eu ia mostrar para vocês, ele me deu alguns livros sobre islamismo e tal. Ele me deu inclusive um livro em português. Alguns livros em inglês e em português. E aí, irmãos, quando nós estávamos saindo, eu já tinha falado para ele que eu era pastor. Ele falou assim: mas vocês são de qual igreja mesmo? Eu falei assim: Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Por que sétimo dia? Aí, irmãos, aí, né? O que vocês acham? Falei, agora, né? Aí eu, aí ele falou assim: interessante, você sabe que no Corão há uma referência ao sábado? Eu falei, sim, tem 4 referências ao sábado lá, tem 4 pontos de estudo sobre o sábado lá no Corão. Ele falou, sim, eu sei. Aí ele falou assim: pois é, eu nunca ouvi falar sobre isso, porque no Ocidente as igrejas guardam o domingo. Aí eu peguei, você sabe o que significa o domingo? Aí eu vim o dia do sol, fui lá em cima, cheguei lá, Adriano, Constantino, vim passando, fui. Aí eu cheguei para ele e falei assim: escuta, a essa altura dos acontecimentos, a minha esposa e a Larissa já estavam no carro, e eu estou lá com ele sozinho e meu genro. Aí eu falei para ele: olha, se você quiser saber mais sobre, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, é proibido entregar literatura cristã para o muçulmano, da cadeia, da cana dura. Aí eu perguntei para ele: escuta, eu tenho tudo isso esmiuçado num livro, se você quiser saber mais a respeito disso, se você quiser, eu dou o livro para você. Aliás, eu tenho 2 livros aí diferentes, um é sobre a história da igreja adventista e o outro sobre o sábado. Ele falou assim: não, eu quero, eu tenho interesse. Aí eu fui no carro buscar os livros. Não. Quando eu puxei os livros, minha filha: para que é isso? Ele falou: isso aqui é para dar para o Farru. Aí minha filha ficou apavorada: mãe, o pai vai ser preso, mãe, agora o que vai acontecer com o pai? Ô mãe, está cheia de medo, né? Aí eu fui lá, pimba, botei o livro na mão dele. Ele pegou um cartão dele e colocou na minha mão. Eu falei com ele, foi ontem mesmo, eu conversei com ele pelo WhatsApp. Farru, olhem por eles, por esse homem aqui, irmãos, Farru, sabe? Um indivíduo devoto do islamismo. Eu ouvi muita sinceridade nele, mas assim, irmãos, a gente precisa espalhar a mensagem. É fantástico, irmãos, a experiência que nós tivemos lá foi uma experiência realmente fantástica. Foi uma das coisas mais fascinantes que eu já vi na minha vida. Eu vou ter que abreviar, porque, deixa eu ver que horas tem. Dá para ir mais um pouquinho, não dá? Dá um pouquinho, né? Esse barbudo aí, chama-se Davis. Ele chama-se Davis. Um dia nós saímos da igreja. A igreja que a minha filha frequenta, ela fica a 50 minutos da casa dela. Então lá, a gente pega um Grab. Grab é a mesma coisa que Uber aqui no Brasil. E um dia nós saímos da igreja, eu estava vestido assim, de terno, né? É muito difícil você ver alguém de terno lá. Normalmente as roupas sociais lá, elas são diferentes da nossa aqui. É mais aquele estilo que você viu ali. É muito difícil você ver alguém de terno, né? É raro. E aí ele me viu de terno assim, e a minha esposa, a minha filha, todo mundo vestido de forma social, da maneira ocidental, e ele é o motorista do Grab. Ele olhou para mim e falou assim: vocês são cristãos? Eu falei: sim, eu sou pastor da igreja adventista do Sétimo Dia. Ele olhou, deu um sorriso e falou assim: eu também sou cristão. Eu falei: que maravilha, né? Eu não vou ter problema de entregar literatura para ele.
Aí quando ele falou, eu sou cristão, eu falei, de que igreja você é? Ele falou, não, eu não frequento igreja nenhuma, eu sou de família cristã, mas eu não. Aí ele me contou uma série de histórias e tal. Eu falei para ele assim, ô Dave, você se incomodaria de receber um presente, uma literatura? Eu tenho aqui um livro sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, explica por que nós somos Adventistas do Sétimo Dia, o que você acha? Você gostaria de ler? Ele, sim, eu gostaria sim. Aí ele pegou o livro ali, já colocou ali e tal. Aí a minha filha falou para ele, ô Dave, os meus pais, quer dizer, eu e a Deliane, nós íamos ter que fazer uma viagem no outro dia para um outro estado da Malásia, uns 2 dias depois. Ia ser muito cedo e a gente não sabe se conseguiria greve. Você poderia pegar os meus pais e levar até a estação de trem? Ele falou, eu posso. Então vamos trocar telefone. Trocamos telefone, quando foi no dia marcado, ele foi lá pegar a gente. E aí, irmãos, eu contei para ele a história do grande conflito. Começando lá de cima, pá. Ele falou que não acreditava que o vírus, ele disse, eu acho que o vírus foi inventado em laboratório. Aí eu falei, falei sobre Ellen White, que Ellen White diz que Satanás infectaria o ar, faria com que as pessoas ficassem doentes, e que há até uma possibilidade de muitas doenças surgirem em laboratório, nós não sabemos, mas que o inimigo arquiteta para poder destruir a humanidade e tal. Ele falou, poxa, eu acredito nisso. Aí eu comecei, olha, tem um livro que é muito interessante, o livro Grande Conflito, você pode baixar e tal, mas se eu conseguir esse livro, que o meu já tinha acabado o meu estoque, se eu conseguir, eu dou ele para você. Irmãos, eu passei a história do Grande Conflito para ele, tal, o surgimento da Igreja Adventista. Quando chegamos na estação de trem, irmãos, no Oriente, uma pessoa não faz o que ele fez comigo. Quando chegou na estação de trem, nós tiramos as malas do porta-malas, e ele veio, irmãos, chega aqui, vem cá você, vem cá, é você mesmo, rapaz, vem cá, chega aqui, não seja tímidos não vão entrar no céu, vem cá. Aí quando nós terminamos de tirar as malas, ele fez assim, mas desse jeito assim, ó. Aí ele falou no meu ouvido assim, muito obrigado. Ele falou, mas ele falou de um jeito, com tão sentimento. Aí nessa viagem que eu fiz, eu conseguia um grande conflito, eu até trouxe irmãos, diferente de qualquer coisa que tem no Brasil. Ele tem mais de 300 fotos, mostrando toda aquela parte histórica. Ele só perde para o volume holandês que eu distribuí lá. Mas olha, maravilhoso o livro, fantástico o livro. Aí eu falei para ele, olha, eu consegui o livro, mas eu fiquei, eu falei, não vou me esforçar para entregar o livro não, eu vou só ficar esperando o que ele vai dizer. Olha, tal dia eu estou indo embora. Um dia antes, meu Deus, irmãos, de eu viajar para o Brasil, ele apareceu lá, de barba feita, ele estava com máscara a princípio, ele estava sem máscara, ele fez a barba, não é? Ele estava bem barbeadinho, sem máscara. Ele foi lá, ele falou assim, pastor, eu vim buscar o livro. Aí eu falei para ele, David, esse livro, ele vai falar para vocês coisas que vai modificar a sua vida. Eu não sei se um dia nós vamos voltar a nos ver, mas se você ler esse livro e aceitar a proposta que Cristo tem, eu tenho convicção de uma coisa, que a gente vai se encontrar no céu. Ele falou, pastor, nós vamos nos encontrar no céu. E ele me deu um outro abraço, pegou o carro dele e foi embora. Irmãos, foram muitas experiências missionárias, muitas experiências maravilhosas, muitas experiências. É que não dá tempo de falar. Eu vou contar só mais uma para vocês. Nós estávamos na estação de Paris, de trem, para ir para, não, nós estávamos na estação era isso mesmo, né? Na estação de Paris para ir para Bruxelas, isso mesmo, Paris para Bruxelas, e o painel estava muito confuso, não estava dando para entender, porque não estava muito claro. Aí eu fui pedir informação, falei, Deliane, você fica parado aqui que eu vou pedir informação. Aí fui pedir informação para uma moça francesa, explicou, mas não explicou bem. Aí eu fui procurar uma outra senhora. Aí essa senhora, ela falou, você fala português? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu sou de Cabo Verde, falo português também, vamos falar em português então.
Aí ela me explicou, mas não ficou bem esclarecido. Aí eu fui para um senhorzinho, me pareceu uma pessoa assim muito conhecida, antiga ali na estação, estava com uniforme, perguntei para ele. Aí ele falou assim, aí ele me explicou, mas não esclareceu. E eu fiquei desolado, irmãos, eu não sabia o horário e tal, uma estação enorme, a estação de Paris. E aí eu fui para perto da minha esposa e fiquei, não sei o que eu vou fazer, porque a gente está muito confuso. Irmãos, apareceu assim do nada, de onde apareceu, um homem negro, bonito, uma pele linda, um homem alto, sabe? O homem parecia o rosto de um anjo. Ele apareceu assim, muito bem uniformizado. Eu não pedi nada, não chamei ele, não fui perto dele, ele apareceu e falou assim para mim. Eu só não lembro direito que língua que ele falou, se ele falou em francês, falou em inglês, eu não lembro. Ele chegou para mim e falou assim, você está precisando de informação, de como você chegar, não sei se ele chegou a falar, eu sei que ele perguntou, ele veio para mim perguntar, eu falei, sim, eu estou realmente com uma dúvida aqui muito grande, ninguém consegue me explicar. Ele falou assim, olha, você está vendo aquele painel ali? Aquele painel é de trem só dos que estão chegando, esse aqui são os trens que estão partindo. Você não fique preocupado com plataforma, porque ele vai vir, o seu trem vai vir entre a plataforma 7 e a 10. Quando estiver faltando 20 minutos, você se aproxime, porque na hora que o trem aparecer, o painel vai acender, vai dizer qual é a plataforma. Irmãos, ele deu toda a informação, toda. Eu falei, puxa, mas muito obrigado, que Deus te abençoe. Ele olhou para mim e falou assim, e que Deus abençoe a você também. E pegou e saiu. Aí eu falei, isso é anjo de Deus, não é possível. Isso é anjo de Deus, em Paris. Irmãos, a gente passou por muita experiência interessante, muita coisa. E a gente precisou trazer muito material de lá também, para edificar a vida das pessoas. Só que nós estávamos, acho que com uns 20 quilos, 20 ou 10, eu nem sei. Era 10 quilos a mais, e eu e ela, cada um com uma mala enorme, para poder voltar para o Brasil. Da Malásia, a Malásia eles são muito duros, e na hora de viajar para vir embora, eu falei, Deliane, a gente vai ter problema com esse negócio. E quando nós entramos na fila, todo mundo indo para o lado esquerdo, e tinha os guichês tudo vazio do lado direito, de repente apareceu um rapaz no guichê, fez um sinal, falou com a moça, quantos são? 2, vem para cá. Quando chegamos lá, ele foi passando a nossa mala, nem pesou nem nada. Irmãos, ele passou a gente numa máquina de peso que estava quebrada, não tinha como pesar, e eu nunca vi isso em parte nenhuma do mundo, eu conheço vários países, passou com a máquina quebrada. Falei, é inacreditável, e nós passamos sem ter problema nenhum. Eu falei, agora, Deliane, o problema vai ser no Brasil, quando chegarmos no Brasil. Irmãos, quando nós chegamos no Brasil, quando nós passamos pela alfândega, tinha 2 agentes, uma mulher do lado esquerdo e um homem do lado direito. Eles estavam assim, e nós passamos. Louvado seja Deus, a missão foi bem sucedida, e Deus mostrou o seguinte, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos fé no Senhor, Ele abre portas maravilhosas. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente que recebeu literatura, eu distribuí literatura na França, na Inglaterra, na Bélgica, em tudo quanto é lugar onde nós passamos, na Malásia, em Singapura. À tarde eu quero contar para vocês a experiência que eu tive na Tailândia, na janela 10h40, mas à tarde, agora não dá mais tempo. Então, irmãos, eu queria fazer um apelo. Nós vamos ter uma música agora, o Daniel vai cantar, se o Daniel não foi embora, né? Está aí ainda. Eu queria fazer um apelo, irmãos, vamos ser missionários de verdade. Vamos dizer assim, Senhor, usa-me em teu serviço, usa-me. Quando eu falei dessa experiência lá em Hortolândia, na central de Hortolândia, teve uma irmã que falou para mim assim, pastor, essa sua experiência me deu vontade de pregar. Então eu queria fazer o mesmo apelo aqui, que nós sintamos vontade de pregar. E assim, às vezes, pequenos gestos têm grande significado. Enquanto Daniel estiver cantando, se você realmente tiver o desejo de dizer assim, Senhor,
transforma-me num missionário, numa missionária de verdade, faça com que eu tenha o impulso, o desejo maravilhoso de pregar. Aí você fica em pé e deixa o resto com Deus. O primeiro passo nosso é ter fé, e o restante Ele vai fazer na vida da gente.